fazer parte, se reconhecer num coletivo, ainda mais agora, pós-Covid, onde tudo é virtual, onde Los Angeles é uma cidade muito grande, com um sistema de transporte difícil, então a gente acaba não encontrando muitas pessoas, é uma oportunidade muito bacana de fazer parte de uma comunidade e dar força pra gente. Oi, gente, aqui é Jana Nascimento Nagassi, do seu Jana On Camera, e hoje eu tô aqui de volta com a queridíssima, super talentosa atriz Bia Borim. E hoje a gente não vai falar de nenhum projeto, né? A gente vai falar sobre a greve, sobre o SAG AFTRA. Strong, não é Strong, Strike. Junto, né, com a greve dos roteiristas, né, que já está há mais de 100 dias, e a dos atores já está há mais de 30 dias, né, Bia? Obrigada por estar aqui com a gente para contar um pouquinho sobre essa experiência, né, isso tudo que está acontecendo, um momento histórico em Hollywood, não? Exatamente. Obrigada, Jana, por dar espaço, né, em primeiro lugar. Eu acho que essa discussão, inclusive o Duncan, que está na mesa de negociações do SEG, ele comentou isso numa live ontem, que muitas das coisas que o SEG, né, o Sindicato dos Atores, estão querendo, além de serem o mínimo, tem muito a ver com outras profissões, tem a ver com o futuro sustentável da humanidade nesse sentido. Então é muito legal conversar sobre isso, porque pessoas de outras profissões viram e falam, nossa, na minha profissão também, essa questão de inteligência artificial, será que eu vou perder meu emprego? Como é que é isso? Então está gerando aquele efeito ripple, né? Assim, está gerando ondas de conversa, ondas de discussão e também uniões entre sindicatos. Também a gente está conversando, quando a gente vai nos piquetes, a gente conversa com outros profissionais da UPS, da UPS, né? Que também estão em strike, profissionais de hotelaria. Então a gente troca muito com outras profissões, isso é muito legal. Ah, muito bom. Então, assim, o SEG, né, representa mais de 160 mil atores, né, mais ou menos, né, 160 mil atores. E, assim, para as pessoas entenderem um pouco mais, porque todo mundo, quando pensa em atores, pensa só lá, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, só os grandões, né? Ninguém está pensando nos menorzinhos. Então, o porquê que está acontecendo essa greve e o que vocês estão querendo, né, em troca dessa paralisação? Esses atores que você mencionou, na nossa pirâmide, são os. Eu vou ser generosa, tá? Os 2%, É, tá? Não, exatamente, é compreensível. quase ser uma coisa assim, É, né? exatamente. Não é nem assim, é assim. Assim que- A maioria dos atores é o que a gente chama aqui de working actor. São atores que ralam, são atores que fazem teste de comercial, de voz, que têm day jobs, né? Então a gente faz um gig aqui, outro gig aqui para pagar as contas. Então esses são os 98% dos atores SEG e eu diria dos atores em geral, né? Aqui nos Estados Unidos. São muitos. Se todas os requests, tudo que o SEG está negociando, porque a última negociação foi feita há 3 anos atrás, né? Antes da pandemia, meio no comecinho, assim. Então, a gente viu um boom do streaming durante a pandemia por motivos óbvios, né? E foi aí que eles começaram a capitalizar e ter esse discurso de, nossa, agora tudo é streaming, agora todas as redes de televisão têm que ter um serviço de streaming, aí começou a abrir um monte, né? Antes eram, sei lá, era Netflix, uma outra, agora você tem incontáveis, né? Streaming services, Os assim, e plus. plataformas. Todos os plus, né? Todos os plus, Tubi, Mubi, Udis, enfim. Ok, mas os contratos não foram renegociados. Então, os nossos contratos, eles eram pré esse boom de streaming, né? Além disso, teve uma coisa bem básica que está sendo pedida, é reajuste de inflação. Isso é o básico, né? Qualquer profissão, assim. E eles simplesmente acho que são 17 páginas de request que o SEG fez, que o comitê do SEG fez para a AMPTP,
AMPTP, durante essas negociações. O site é sagstrike.org, então qualquer pessoa pode entrar nesse site e ver tudo sobre strike, todos os requests. Então, dando um exemplo, por exemplo, da inflação, a inflação de 3 anos atrás até agora, se você for reajustar o salário, a diária, né, dos atores, é 11%. Então, isso, por exemplo, não tem discussão, é matemática, é economia. O país cresceu, não sei o quê, fez a conta, é 11%, é 11%. Não tem discussão. E os estúdios, por exemplo, devolveram dizendo que não, que eles não vão pagar a inflação e que vão pagar um reajuste de 5%. Ou seja, menos da metade da inflação. Ou seja, em dólar real, a gente vai estar ganhando menos do que a gente ganhava 3 anos atrás, se a gente aceitasse essa contraproposta, por exemplo. Entendi. Então, isso é só um exemplo de como foi ultrajante as respostas desses grandes estúdios para com os atores. Foi por isso, né, que então ninguém queria greve. Né? Que é claro que os dois lados às vezes têm que perder para a gente fazer uma negociação, mas inúmeras propostas foram negadas, recusadas, sem justificativa, sem contraproposta, simplesmente denied. E além de todos o discurso, né, de donos de estúdios que a gente ouviu que foram absurdos. Isso né? eu ia te perguntar, né? Como que você se sentiu, né, com essas entrevistas que esses CEOs foram dando, né, para os meios de comunicação aqui, e foram coisas assim, absurdas, né? Assim, como que você se sentiu, né, como uma classe trabalhadora, né, que a gente precisa tanto de vocês, gente, entretenimento é tão importante, e assim, como foi, assim, receber, né, essas falas, né, desses CEOs? Na verdade, só comprovou que a gente estava certo, que a gente tinha que entrar numa briga. Porque uma pessoa, primeiro que não tem streaming service se não tem artista. Se não tem ator, se não tem roteirista, se não tem músico fazendo a trilha, se não tem editor, se não tem, assim, milhares de pessoas por trás de cada... Até a animação, né, Jana? A animação é uma coisa assim, gente. Crédito de animação, tem um filme de 1h30, aí tem mais meia hora só do crédito de animação. Exatamente. De todas as pessoas que fazem uma animação, por exemplo. Então, se não fossem essas pessoas, não teria streaming service. E quando um dono de estúdio vira, publicamente fala, vamos esperar os roteiristas perderem as casas para eles voltarem para o trabalho, quando eles falam que as propostas do SEG, que levaram meses para serem feitas, estudadas, são irreais, são unreasonable, né? Tá completamente fora da razão. Isso é absolutamente por isso que aquele discurso da Fran, da nossa presidente, foi tão inflamado, porque é um absurdo, é um distrate, é cuspir em quem está te dando o seu jatinho particular. Então, e como a gente também sabe, né, eles não querem abrir os números para a gente, porque isso é uma das propostas também deles compartilharem 2% do lucro, né? E para isso você tem que abrir. E aí eles falam que, não, mas a gente não tem como medir o algoritmo. É claro que tem como medir. Claro que tem, gente. Então, assim, vamos parar de balela, porque tudo isso é papinho é golpe. É um golpe, entendeu? É o golpe sabe, é quase... É tão absurdo, é meio assim, eu vou te vender esse objeto aqui faz maravilhas, viu? Mas, então me mostra, demonstra o objeto. Não, olha, você compra, depois você vê. Isso é um golpe, falar que não sabe como medir algoritmo. Então, eles não sabem medir a riqueza deles. Então, todo esse discurso, foi muito ultrajante. Isso só deu força para o movimento, né? Para a gente se educar, para a gente entender o nosso valor, né? Porque ator tem uma vida muito difícil e, no geral, é muito desgastante. Você tem 1, 2, 3 empregos, você tem conta para pagar, você não tem paycheck, você vive de paycheck, né, semanal ou diário, uma instabilidade, uma ansiedade. Você ama o que você faz. Eu não conheço um ator ou atriz que ainda não é ator ou atriz,
Porque as pessoas que. Tem gente que desiste, porque é muito difícil. Por isso É que difícil. você É, raramente vê eu tenho um na ex-médico. família que desistiu. O meu irmão desistiu. Você já viu ex-médico? Ah, eu era médico, mas é muito difícil. Assim, eu É, desisti de ser médico. Sabe assim? Claro, a pessoa pode desistir porque não quer mais, assim, né? Eu acho, tudo bem desistir, mudar de profissão, pelo amor de Deus, assim. Mas o que eu quero dizer é que nós somos apaixonados pelo que a gente faz. A gente acredita no poder da arte transformadora, que, por exemplo, enquanto todo mundo estava sofrendo com Covid, todo mundo estava trancado vendo o quê? Né? Tava chorando junto, rindo, enfim, pesquisando todos os documentários. Então tem tantas maravilhas no que a gente faz, tem tanto valor no que a gente faz. Por que que a gente não é valorizado financeiramente? Por que que a gente não pode ter uma vida decente, né? Também, né? Com essa profissão, não tendo que ter duas, três, quatro profissões ao mesmo tempo, né? Então, exatamente. são todas as questões que a gente, enfim, desde o começo da greve, que a WGA, os roteiristas são muito, assim, eles são muito guerreiros, assim, Não, tipo, total, gente. Total, já 100 dias, tá indo já já, vai dar 120 dias, é uma loucura. E agora que parece que vão começar renegociações já estão, novamente, já já estão em estão, né, renegociação. os roteiristas, e uma loucura. E você, assim como uma atriz brasileira, né, que tem toda a sua experiência lá no Brasil, agora aqui, já quase 10 anos aqui, como, como que é fazer parte de um sindicato, assim, forte, desse sindicato, né, de atores que está lutando pelos seus direitos, assim, como você vê essa diferença com o Brasil? Eu esperei muito para ser SEG. Quem foi primeiro, quem virou primeiro foi o Edu. E eu vou te dar só um exemplo do quão é importante ser SEG para a gente. Em 2018, final de 2017, não, começo de 2017, o Eduardo pegou um comercial SEG. E aí a gente conseguiu um plano de saúde muito melhor. E aí a piada, nossa, era o seguinte: então, agora a gente pode ter o segundo filho, hein? Olha Estamos só. com um plano de saúde bom. E foi batata. Eu tive o meu segundo filho pelo plano de saúde SEG. Então, consegui um bom hospital, eu consegui fazer todo o meu pré-natal tranquilamente, num plano de saúde super bom, porque ele pegou um comercial SEG, porque ele atingiu o mínimo anual Entendi. para conseguir o plano de saúde, né? Que é US$ 23.000 no ano. No ano. E quer saber? A maioria dos atores não consegue fazer como ator US$ 23.000 por Gente, que é um ano. absurdo, que é o quase vivendo na miséria, né? Menos que isso já é vivendo na miséria. É um Exatamente, a absurdo. grande maioria não consegue. Então, lá no Brasil, eu tirei o meu DRT, assim, eu sempre contribuí, né, com a contribuição sindical anual. Só que o sindicato no Brasil, eu acho que tem uma questão histórica, que é o seguinte: aqui nos Estados Unidos é a meca do capitalismo, e sindicato é o game do capitalismo, faz parte intrínseca de uma consciência do que é um sistema capitalista. Você tem um patrão que vai tentar gerar o máximo de lucro com o seu trabalho. Então, você, como empregado, você tem que negociar com esse patrão. Você tem que falar: olha, isso é o limite, eu não vou trabalhar mais que tantas horas, porque senão eu vou começar a ser o quê? Explorado. E o Brasil, desde sempre, é um país colonizado, entendeu? E que é muito explorado também, até hoje, né? Sabemos. Continuamos. Continuamos, né? Ainda, né? Às vezes melhor, às vezes pior. Eu acho que agora a gente está num momento a gente está começando a ter um retorno a uma dignidade como país. Eu vejo isso como atriz, porque começa a ter personagem brasileiro mais, as pessoas querem falar sobre o Brasil mais, investimento vai mais para o Brasil, então eu estou sentindo isso como atriz, né? Então eu falo, opa, se tem personagem brasileiro é porque o Brasil tá melhor, sabe assim? Exatamente, A Bruna é um exatamente. exemplo disso, Isso mesmo, ia né? falar. Blue Beetle, Besouro Azul, vai entrar em cartaz, né? Já está em cartaz. E ela
tá ali, brasileira, tem uma outra série que vai sair, que a pessoa vai para o Brasil, vai acontecer uma coisa no Brasil com ela, então já tem o Brasil lá. Antes poderia ser, vou para o México, vou para a Colômbia, mas já Exato. tem o Brasil ali, Então, isso é entendeu? um bom sinal, mas ao mesmo tempo não tem essa consciência de classe, Jana, não tem organização, né? Então, até agora, eu estava comentando com você antes da gente começar a gravar, existe agora, por conta dessa greve também, um Olha só. movimento no Brasil de artistas para realmente ver essa questão dos direitos autorais, dos direitos conexos, dos direitos de imagem. E como que isso se aplica não só à rede aberta, às emissoras, mas também ao streaming. Claro, entendeu? Porque no Brasil não se tem um sindicato, e tem assim o SATED, que tem uma tabela referencial, mas essa tabela não é seguida. Aqui, por exemplo, quando você vai no SEG, tem uma pessoa do SEG no set, vendo se está tudo certo, É. se você está parando para almoçar, se você levou seu figurino ou não levou seu figurino, porque se você levou seu figurino, você ganha um pouquinho mais. Se tem cena com fumaça, efeito especial, você ganha um pouquinho mais. Tá tudo isso, assim, super discriminado. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz um filme pela Amazon há um ano atrás, e a diária era X, e aí eu falei, tá bom, era o mínimo, né? Que se paga por uma diária série. E aí eu fui lá fazer. Teve hora extra, teve teste de Covid, teve não sei o que, teve não sei o que lá, teve não sei o que lá. Eu ganhei 2x. É, Eu ganhei o dobro do que eu ia ganhar. Por quê? Tem os meus direitos lá. Tudo eles vão exatamente. adicionando. Então, isso, como brasileira, é uma experiência única. Porque no Brasil, infelizmente, eu tive que, às vezes, ser a chata, e aí a atriz que é chata, né? É, Então, porque não tem o SEG, não tem um sindicato falando, a Bia. Não, agora tem que parar para almoçar porque é lei, entendeu? era a Bia falando sozinha, eu tenho que parar para almoçar, porque eu preciso. Aí fala assim, não, gente, não. Teve um comercial que eu quase desmaiei, por exemplo, no Brasil. Porque eu fiquei, era um set super complicado, e aí eles não pararam para almoçar. E eu cheguei super cedo de manhã, eu tinha que ficar comendo coisa que não sujava meu dente. Olha a situação, gente. Um comercial de banco, tá? Não é um Não, comercial gente, do cozinho da esquina. É um comercial de banco. que tinha um Eu tinha budget grande, um orçamento grande, o com certeza. quê? O que é um orçamento milionário. Eu tinha que ficar comendo coisa para não sujar o dente, para não parar o set. Eu, atriz protagonista do comercial, entendeu? E aí eu tava quase desmaiando, e aí eu tava começando minha carreira, eu não queria me expor, eu não queria ser a chata do set. Conclusão, eu tava quase passando mal por direitos trabalhistas. No final das contas, são direitos trabalhistas. Exatamente. É simples assim, né? Então, eu tenho muito orgulho, assim, do sindicato aqui, e eu espero que essa discussão no Brasil, enfim, gere bons frutos, porque precisa de trabalho, precisa gastar tempo, nem sempre é o que a gente quer fazer, né? Assim, a gente tem mil coisas para fazer, já não é uma profissão fácil, mas sem colocar a mão na massa, as coisas não vão mudar. Não vão mesmo. E eu vejo você, assim, tem acompanhado bastante você nas redes sociais, você tem ido, né, em vários estúdios fazer parte lá do Pickline. Então, assim, tá lá. Como que é? Você faz networking, deve ter uma parte boa também ali É de estar ali com muito as bom. pessoas. Gente, eu sou de teatro, eu gosto de gente, né? Esse negócio assim de ficar fazendo self-tape aqui, esse não é comigo. Então, e aí você vai no Picket Line, você conversa com as pessoas, começa por aí. Então, atores brasileiros como eu, que têm inglês como segunda língua, é ótimo porque você pratica inglês. Olha que beleza! Você vai lá, porque meu marido é brasileiro, a gente só fala português em casa, eu tenho que falar português com os meus filhos. Aí eu vou lá no Picket Line, nossa, fico puxando assunto com todo mundo. Só warming up na English. E aí, além disso, sempre tem carrinho com donut, tem comida, tem. Hoje, por exemplo, eu fiz uma massagem. Tem um Que ator do delícia. SEG, que é massagista também, ele tava com a cadeira lá. Eu falei, tô morrendo de dor aqui. Aí ele fez 10 minutos de massagem em mim, dei uma tip para ele, porque ele é ator e massagista É. também.
É, você vê atores também, vira e mexe, você vê, eu já vi o elenco do This Is Us, já vi elenco do Modern Family, putz, um monte de gente que você admira tá lá. Tem uma história ótima, não vou citar nomes, mas tem um conhecido meu que tinha, agora é a parte da fofoca, né? A Todo mundo fofoca. quer essa parte aí, né, gente? Não, mas não é de ninguém famoso, mas é uma história engraçada. Tem um amigo meu que tem um amigo roteirista que estava muito acima do peso e com a saúde comprometida, porque ele é writer, ele é escritor, roteirista, Fica fica muito sentado. tempo sentado, né? Ok. Aí começou lá, né, o piquete, lá em maio, não sei o quê. Aí ele começou a andar. Gente, faz 100 dias que o moço tá Ele andando. perdeu quantas libras? Ele perdeu peso, tá mais saudável, entendeu? E, como eu brinco, não é o meu caso, mas, gente, pessoa solteira, vai pro picket line. Vai lá encontrar pessoas que são comprometidas com a causa, entendeu? Que vai encontrar alguém. Vai encontrar bem melhor que Tinder, gente, ao vivo lá, conversando, um papo intelectual, entendeu? Super bacana, todo mundo lá andando. É muito legal, assim, eu tô brincando, mas fazer parte, se reconhecer num coletivo, ainda mais agora, pós-Covid, onde tudo é virtual, onde Los Angeles é uma cidade muito grande, com um sistema de transporte difícil, então a gente acaba não encontrando muitas pessoas, é uma oportunidade muito bacana de fazer parte de uma comunidade e dar força para a gente, né? Inclusive, a gente também falou, Jana, sobre a Bruna, né? Sobre os atores que não estão promovendo os Não só filmes ela, né? de Vários, né? vários, inclusive o Cholo, né? Cholo, Que ninguém. Ai, muito triste. então, é triste, mas não é. Eu só queria tentar deixar uma mensagem positiva, porque o que eles estão fazendo é de uma coragem absurda. É. O que eles estão fazendo é extremamente admirável. E eu tenho certeza que a comunidade latina tá. A gente fala, né, sobre essas estreias e a gente, né, tenta, enfim, de alguma maneira suporte, né, assim, esses lançamentos, principalmente por ser latino, né, que a gente sabe o quanto é difícil ser latino aqui no mundo, na verdade, né, mas até na Latinoamérica, né, É. é Até difícil, lá. é difícil ser latino até no país que a gente vive, mas assim, eles são e serão reconhecidos, e eu tenho certeza que recompensados por isso, por essa atitude que eles estão tomando. Assim, é de uma coragem, de um comprometimento, de um respeito, de uma inteligência absurda. E a gente, nós atores latinos que estamos no Picket Line, a gente está muito, muito orgulhoso, principalmente da Bruna, a gente está muito orgulhosa dela, muito mesmo. Não, com certeza. Assim, é triste porque assim, é aquele sentimento bittersweet, né? Que Sim, tipo, tem um comprometimento, mas tem ao mesmo tempo você fala assim, nossa, um filme grande, a menina não está conseguindo fazer entrevista, mas ao mesmo tempo, com certeza eu entendo, com certeza entendo a causa, e vários diretores que eu tenho conversado nessas últimas semanas, todo mundo super a favor, e eles estão fazendo o trabalho dos atores, entendeu? Que é o que os atores estariam aí para promover, eles é que estão fazendo, né? E para o futuro da profissão, né, Jana? Para eles É, continuarem trabalhando, a questão da inteligência artificial é uma coisa muito séria, é um assunto muito sério, que já está rolando, né? A gente vê aplicativos usando voz do Morgan Freeman, é uma coisa, sabe assim, precisa regular esse tipo de tecnologia. A gente não é contra a tecnologia, mas a gente quer que a profissão ainda exista e coexista com essa tecnologia, né? exatamente. Acho que tem que andar junto, né? Porque senão vai ficar só inteligência artificial, todo mundo vai acabar, né? Isso, né? Mesmo no jornalismo, também já tem matérias sendo criadas através desses sistemas aí, de todos esses aplicativos malucos. Aí você vê que já tem pessoas trabalhando nisso já há um tempo. É uma loucura. Uma coisa que eu admirei muito do SEG, eles são muito organizados, né? Muito. Então, por isso que você deve ter essas massagens, essas coisas, mesmo para gente como jornalista de entretenimento e crítico, né? Eles passaram para a gente também o que a gente poderia fazer ou não,
né? Então, assim, foi muito legal, assim, essa parte também para a gente poder continuar aí promovendo e ajudando, né, Isso. também. Então, e tem também uma coisa importante que são eles chamam de interim agreements, que muita gente chama de waiver, mas não é waiver. Na verdade, o que eles querem, isso faz parte de uma estratégia. É, eles são contra, né? Ou, na verdade, não é contra, mas assim, a gente está tentando negociar com a AMPTP. Mas o problema é essa associação. As produções independentes e outras produções estão assinando um acordo de que todas as cláusulas que o SEG pediu para a AMPTP serão realizadas depois, entendeu? Então, assim, eu tenho um filme, um feature, e eu quero fazer esse filme. Aí eu aplico para esse interim agreement, e aí o SEG fala, não, você se compromete? Você concorda com tudo que a gente pediu? Sim, então beleza. Então, é um jeito de pressionar para que os atores continuem trabalhando, as produções independentes continuem também, né? A mais famosa, né? A A24, né? Que todo mundo comenta, né? Que é uma das maiores desse mercado independente. Eles estão filmando normalmente, porque eles concordaram. Então, essa é a questão. Se esses produtores independentes que têm um budget, uma verba, lucros bem menores do que Warner, do que, né, enfim, todas as outras, por que que eles não querem concordar? Se produtores que têm menos grana estão concordando, se produtores independentes falam, não, é possível fazer isso, não é unreasonable, a gente consegue fazer isso. Então, por que que eles não querem, É muito, né? é uma pergunta bem, é um mistério aí que está no ar, que já já a gente vai ficar sabendo, né, Bia? É, é. Muito bom. E quais são os seus próximos, os próximos PK Lines que você vai estar indo? Então, né, o que eu sugiro, né, para a galera, né, que quer participar, é escolher pelo menos um que seja perto da sua casa, né? Então, aqui no West Side tem Fox, Sony e tem também a Amazon. Então, na Amazon eu tô uma vez por semana. Quer, assim, me encontrar, eu faço meu exercício, eu falo, meu cardio é na Amazon. Tá na Eu Amazon. faço uma hora lá, uma vez por semana. E depois eu dou uma piruada lá no Valley, né? Então, aí todos os estúdios que estão para cima, né? Que no meio você encontra a Fox, você tem também a Netflix, aí depois a Warner, e aí Tem Paramount também. A Universal não tem mais, até eles consertarem a calçada, porque as pessoas estavam correndo risco de vida, por isso que teve aquele piquete Enorme. incrível, que foram, né, mais de 5.000, 6.000 pessoas, eu estava lá, e foi incrível, mas na Universal não tem mais, e na Disney, né? Disney, Paramount, Warner, Netflix. Então o pessoal do Vale fica mais para lá, o pessoal do West Side Aí fica com fica para esses cá. estúdios. Exatamente. Muito bom. E tomar cuidado com o calor, né? Então o SEG, ele geralmente nas semanas que são mais quentes, fica das 9 da manhã até o meio-dia. A galera mesmo chega por volta de 10 da manhã. Muitas vezes tem convidados especiais, pessoas que falam no final do piquete, tem muitas Legal. doações, então esses carros, né, esses food trucks, tudo isso às vezes é doação de atores, de roteiristas, enfim, isso é muito legal. E aí tem os temas, Que então legal. E assim, essas informações todo mundo pode encontrar no Instagram do SEG. Eu vou depois vou colocar no aqui Instagram no do SEG, website, no e website. eu sempre estou Bia repostando Borin está sempre coisa. reportando, mas só para o pessoal ficar aí Eu ligado. tô monotemática. Eu tenho uma camiseta dessa para dormir. Eu tenho uma de saída de praia. Os meus filhos falam: "Ah, a mamãe vai, sabe assim, a mamãe da greve, sabe assim, porque eu assim, tô monotemática, sabe? Vou na academia. Aí é legal, porque também você conversa com as pessoas, sabe assim? Fala: "E aí, eu tava na sauna, gente. Eu tava na sauna com uma camiseta dessa, porque eu tenho várias, né? Aí eu uso uma para cada coisa. Eu tava meio na sauna, assim, meio com essa camiseta meio enrolada, assim. Aí veio uma senhora, falou assim: essa greve vai acabar? Aí eu comecei a conversar na sauna com ela. E foi tão legal, porque ela falou: eu não sou atriz, não, mas eu sei tudo dessa greve.
e eu tô torcendo por vocês. Eu falei, muito obrigada. Então você conversa com as pessoas, é bem interessante, é interessante. Legal, Bia. Muito bom, muito bom. Assim, queria agradecer muito o seu tempo, assim, disponibilizar, né, esse tempinho aqui para falar com a gente, contar um pouquinho. E vamos ver se daqui alguns dias, né, não sei, meses, a gente possa voltar aqui de novo só para falar o resultado, o que foi concluído, se vocês conseguiram chegar nesse acordo ou não. Vamos esperar um pouquinho e que tudo se resolva logo, logo. Obrigada, Bia. Sim, obrigada, Jana. Obrigada pelo espaço. Meu Instagram, a Jana vai colocar aí à disposição. Quem quiser encontrar lá no Picket Line, é só dar um toque. Beijão. Beijo, Bia. If you like this video, don't forget to comment, to like and subscribe to our channel right here.